vamos de Copa Sul-Americana, vamos voltar para a Argentina. Vamos de volta para Buenos Aires agora com o Rubens Júnior para falar do Cruzeiro. Quinta-feira tem uma batalha, mais uma, contra o Boca Juniors na Bombonera e o Fernando Seabra em alta, hein, Rubinho? O homem subiu no ranking dos treinadores brasileiros. Boa noite, Rubem Júnior. Pois é, Léo, boa noite, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Itatiaia volta a falar aqui de Buenos Aires, 6h33. O Cruzeiro que comemora hoje também, Léo, outra situação importante, né? São 27 anos da conquista da Copa Libertadores em 97 contra o Sport Cristal, aquele gol do Erivelton, o Cruzeiro que teve mais de 100 mil pessoas no Gigante da Pampulha. 27 anos, o tempo passa rápido demais, Léo Figueiredo, mas o Cruzeiro trabalhou à tarde na Toca da Raposa, seguindo o seu período de preparação para o desafio contra a equipe. E amanhã, hein, terá a última atividade, até porque tá de olho nesse Boca que também tem algumas interrogações pro jogo. Vamos aguardar esse Cruzeiro, Léo, que tem esse Boca pelo caminho, e o Boca que o Cavani, né, tá com febre, então é o seu principal nome, vem muito mal no campeonato argentino, na parte ali intermediária da tabela, tem apenas 14 pontos, vem de dois resultados ruins dentro de casa também, mas por outro lado, 2 empates, né, mas por outro lado também, a equipe do Boca não perde há quase um ano no La Bombonera. A última derrota foi pro River Plate pelo placar de 2-0. De lá pra cá, 18 jogos entre 2023 e 2024, com 12 vitórias e 6 empates. É esse Cruzeiro de olho também na preparação do Boca. A Itatiaia segue acompanhando aqui diretamente de Buenos Aires, porque depende muito, né, do esquema tático utilizado pelo técnico Fernando Seabra. Tem a volta do João Marcelo, mas também tem outras interrogações, Léo. Daqui a pouquinho te chamo de volta aí, Rubinho, para falar dessas interrogações. Agora, Alexandre Simões, está no site da Itatiaia, no itatiaiasport.com.br, uma matéria assinada pelo nosso Guilherme Pio, uma pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Inter, acho que é isso, Atlas Interi, em parceria com o Estadão, elencou os 5 principais treinadores do futebol brasileiro. E quem está entre os 5? Fernando Seabra. Só ele e o Tite como brasileiros. Só ele e o Tite. Olha, para os votos aqui, ó, para vocês terem ideia. O Fernando Seabra teve 7,2%, o Abel Ferreira do Palmeiras 27,9%, o Tite 18,6%, o Vojvoda do Fortaleza 9,1% e o Arthur Jorge do Botafogo. É verdade, 3 gringos, né? 3 estrangeiros, o Tite e o Fernando Seabra. É uma belíssima colocação para quem pegou o time profissional pela primeira vez em janeiro, Simões. Sim, até porque, né, o outro brasileiro da lista foi o treinador da seleção nas 2 últimas Copas. Verdade, e até do Flamengo. Sim. Que tem o melhor elenco do Brasil. Exato, e treinador da seleção brasileira por 6 anos e 2 Copas do Mundo no currículo. Então, quer dizer, realmente o Seabra faz um grande trabalho, Léo, é um início muito promissor de carreira em equipes principais, né? Ele já tinha mostrado toda a sua qualidade na base do Cruzeiro, nessa reestruturação da base do Cruzeiro. Verdade. Ele teve um papel muito importante, até porque o Cruzeiro conquistou títulos e decidiu competições importantes sob o comando dele, e tem tudo para se transformar numa realidade. O Fernando Seabra iniciando essa trajetória pelo Cruzeiro. E agora vai ter uma experiência diferente, né? E muito bacana, que é encarar um Boca jogando na Argentina. A Nath Fiuza me soprou aqui com razão. Quem começou o ano foi o Larcamón. Sim. O Fernando Seabra assumiu em abril. Está entre os 5 melhores treinadores do Campeonato Brasileiro. Realmente, muito digna essa colocação do Seabra, e merecidamente está entre os melhores treinadores do Campeonato Brasileiro. E, na minha opinião, foi o melhor treinador do turno, tendo o Arthur Jorge do Botafogo feito um grande trabalho. Tite e Abel Ferreira é chovendo molhado. O próprio Vojvoda, né? Chovendo molhado. Mas se a gente pegar os times que todos tinham no turno, porque agora o Seabra tem um time mais encorpado. O trabalho que ele fez no primeiro turno, pra mim,
foi o melhor. Então tá valorizado, tá com cartaz na diretoria do Cruzeiro. Pro jogo, Léo, tem a volta do João Marcelo, a informação que a gente já trazia na Itatiaia, e depende muito também desse esquema que vai ser utilizado pelo Boca, se vai com Cavani ou não para o jogo, porque o Cruzeiro vem trabalhando algumas alternativas, até mesmo antes do clássico, o clássico que teve muitas mudanças, né? No meio campo, Wallace titular, Kaique na esquerda. Tivemos a possibilidade, quem sabe, de trabalhar outra alternativa do técnico Fernando Seabra, com o Arthur Gomes na vaga do Caio Jorge, que até foi substituído no intervalo do jogo passado para a entrada do Juan Dineno. Vamos aguardar, Léo. O Seabra finaliza a preparação amanhã, lembrando que o Cruzeiro vem em voo fretado aqui para a Argentina. Foi uma opção e chega no início da noite de amanhã. Então é um Cruzeiro que tem toda a tranquilidade, né, de trabalhar na toca, de finalizar o trabalho na toca. Hoje teve a presença também do próprio Marcelo Moreno para dar esse gás a mais pro compromisso contra o Boca. O time celeste que também divulgou pela manhã que o Cruzeiro entrou em acordo com o Rangers da Escócia sobre o José Cifuentes. A Itatiaia já falava essa informação desde a última semana. Já não estava trabalhando o Cifuentes na Toca da Raposa, acabou perdendo espaço com a chegada dos recém-contratados, então ele tinha um empréstimo, né, com o Cruzeiro até o final do ano, voltando pro time da Escócia. O Cruzeiro que tem a possibilidade, quem sabe, de aproveitar o garoto que é do sub-20, o Henrique, o Seninha, quem sabe, para fazer algumas atividades, né, na Toca da Raposa e ganhar espaço para a sequência da temporada. Mudança também, a reformulação do seu elenco, mas para essa batalha contra o Boca é um time que tem a possibilidade de mudança, principalmente também no ataque, Léo Figueiredo. Boa, Rubinho. Alexandre Simões, se fosse esse momento agora, Alexandre Seabra Simões, você faria alguma alteração no Cruzeiro para encarar o Boca? Se a gente pegar o Cruzeiro que encarou o Galo no clássico, o que você mudaria, professor? Mudaria. Além do retorno evidente do João Marcelo na zaga. Sim, eu voltaria com o Marlon na lateral esquerda. Eu assino embaixo, mais experiência, né? Um jogo E eu gostei de uma formação que o Ale Oliveira sugeriu ontem e também um cara sugeriu no chat aqui do Rádio Esportes. O Wallace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Barreal. Lautaro e Barreal. Adiantando o Barreal para jogar como pontinho esquerdo. Se não for essa, Arthur Gomes. Eu não começaria com o Caio Jorge. Mas o Arthur Gomes no lugar do Caio Jorge. Isso, do Caio Jorge. Entendi. Eu acho que o Cruzeiro teria um maior poder de contra-ataque e o Boca deve buscar o resultado por jogar em casa, empurrado pela torcida. A Bombonera sempre está lotada, né? Eu acho que o Cruzeiro teria o melhor poder de contra-ataque e poderia inclusive utilizar melhor o Matheus Pereira. Porque o Matheus Pereira se deu muito bem abastecendo esses dois pontas do Cruzeiro. Repara o tanto de jogada que o Cruzeiro tem com o Matheus Pereira fazendo lançamento para esses dois pontas que entram em facão, né? E com o Caio Jorge ainda não aconteceu o Matheus Pereira. Não é nem culpa do Caio Jorge, não é isso, mas é que eu acho que pelo desenho que o jogo deve ter, tá? Eu teria velocidade pelos lados. Pode ser o Barreal, que é um cara que compõe melhor. O Cruzeiro teria um banco muito forte ainda, né? Porque você vai pensar que tem Japa, Lucas Silva, Ramiro no banco. E se você adiantar o Barreal, você fica com um meio campo muito forte. De muita pegada. O Wallace, Romero, o Matheus Henrique, Pereira e Barreal. Isso. E lá na frente... Exatamente. O Lautaro. Olha, eu também gosto, professor, e você citou o termo que eu ia utilizar. A diferença de ter o Arthur Gomes ao Caio Jorge no time do Cruzeiro hoje, para a formação que o Cruzeiro utiliza hoje, é que o Caio Jorge não é um jogador de lado de campo. Ele é um centroavante. Ele tá tentando jogar ali pelo lado esquerdo, mas ele tende sempre a puxar para o meio. E não é só ele puxar com a bola nos pés. É que ele é um jogador de passes mais curtos. O Arthur Gomes é o cara que, e eu chamei a atenção disso, e eu criticava muito o Verón no time do Cruzeiro. Por quê? Porque quando o Matheus Pereira pega a bola, em qualquer lugar que ele tá no campo, ele pega, o Arthur Gomes corre. Se o Matheus Pereira tá lá na intermediária do lado direito, ele pegou na bola o Arthur Gomes. E o Caio Jorge não faz isso. Então, o Cruzeiro acaba ficando sem essa alternativa de muita velocidade, porque o Arthur Gomes é esse cara a ser lançado,
E o Lautaro já é o cara do jogo físico. Sim. É o cara que aproxima, que faz tabela, que pode ser lançado, que disputa bola no alto com o zagueiro. O Lautaro é titular do Cruzeiro hoje, ninguém discute. Pelo tanto que ele é produtivo. Mas o Arthur Gomes, ele dá mais jogo, ele dá alternativa pro Pereira. Sim, e o Matheus Pereira tem um talento raro para poder fazer esse lançamento. E o Cruzeiro vai precisar do Matheus Pereira muito online e muito ligado. É um jogo bom que todo mundo gosta de jogar, porque é Bomboneira, porque é um jogo grande, mas é um jogo de muita pegada. E o Matheus Pereira, ele tem que pensar rápido, ele tem que fazer o time jogar, porque nos 2 últimos jogos ele ficou devendo. E ele ficar devendo, o Cruzeiro não anda. A verdade é essa. O Cruzeiro tem um craque, tem que dar a bola nele, ele tem que jogar. Todo time é assim, quando você tem o craque, você depende dele, e o Cruzeiro vai depender do Matheus Pereira para jogar na Bomboneira. Algo mais? Não, é isso, eu acho que aí reforçaria o jogo aéreo, tendo o João Marcelo de volta com o Zé Ivaldo. E se tiver mais o Wallace também, exatamente, né? Então o Cruzeiro ganha no jogo aéreo, o Lautaro é bom no jogo aéreo também, então eu acho que o Cruzeiro teria um time muito competitivo com essa formação. Pode ser o Romero ou o Arthur Gomes no lugar do Caio Jorge. E na lateral esquerda eu trocaria o Kaique pelo Marlon. Eu também acho. Não sei até se o Seabra já estava pensando nisso. Ele falou que meio que poupou. São jogadores de nível parecido, né? Sim. Mas eu acho o Marlon mais cascudo para esse tipo de jogo. Concordo. Acho que o Kaique está em plena evolução, mas a experiência num jogo como esse conta bastante.